Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. O mundo moderno, o pós-moderno, o contemporâneo, ele tem determinadas características. É a volta da multiplicidade da visão, dos conhecimentos, como era no passado. Porque se nós adentrarmos na física, na química, na biologia, veremos que as pessoas tinham uma visão bem lato sensu, bem larga dos conhecimentos. E um exemplo dessa volta, né, dessa visão da paideia grega, que era a multiplicidade de visões, de educação. A educação é a transmissão de informações historicamente adquiridas, mas é necessário, como dizia Soren Kierkegaard, além da estética, da educação, ter-se a espiritualidade. O século XXI possibilitou-nos uma volta às visões psico-bioespirituais. E um exemplo disso é o doutor Raimundo Espanha mesmo, Espanha com H. É engraçado que eu perguntei aqui em off a ele, porque esse nome, ele ainda frisou que a Espanha é com H. Ele é autor de 3 livros clássicos na área médica. Eu não os li, mas eu os vi. E uma pessoa para escrever aqueles livros ali tem que ter muito conhecimento. Olha eles aqui. Né? Medida e avaliação para o esporte e a saúde. Mostram que ele conhece cinesiologia, cinesioterapia, fisiologia do esporte e, acima de tudo, fisiologia geral e anatomia, porque não é brincadeira aqui. Você perceber que vai da ponta do dedão do pé ao cérebro, né? Uma atividade esportiva. Não é uma atividade, quando facial, uma atividade esportiva, será feito todo um contexto de uso da mente, do corpo e adentrar-se-á no espírito. Porque o atleta, ele tem que ir além do seu soma para chegar a determinadas distâncias e determinados ganhos. Ergometria, reabilitação e cardiologia. O coração. Lembro-me de Quase Deuses. Né? Muito. Que era exatamente um homem que não fez universidade, um homem que foi buscar no conhecimento da carpintaria, não foi? Isso, e depois como ele entrou para trabalhar lá como faxineiro. E depois ele recebeu o título de doutor por Harvard, porque ele não tinha high school, então ele não podia ser aluno do curso de medicina. E ele fez, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948-49, a primeira operação. O coração é o caminho no qual o ser humano deve trilhar, em termos metáfora. Mas em termos físico, somático, ele é um problema. Doutor aqui Espanha que o diga. Então ele fala sobre a reabilitação cardiológica. E veja que é um livro escrito dentro do processo da cientificidade. Ergometria para prescrição do exercício. Como é que o exercício atua no corpo?
Como é que existe uma visão correta da concepção aeróbica? Como é que dentro do contexto isométrico usar-se-á para evitar-se uma lordose, uma escoliose, uma lombalgia ou outras algias ou mesmo patologias a maior? Então, vemos aqui, inclusive gostaria que o Jorge Guedes desse enfoque, vemos aqui, além disso, ele é um dos senhores acupunturistas, não somente da Bahia, como do Brasil. Inclusive conhece Qigong, conhece terapia regressiva e ele sempre está a aprender. Discípulo de tudo, mestre de nada. Isso o faz com que nós tenhamos aqui o chapéu para tirar. Esse mestre está para falar conosco aqui. Dr. Raimundo Espanha. Nos fale dessa visão que o senhor tem, holística, paideia, de teia, que o senhor leu Capra, o senhor sabe, hoje não se fala mais numa visão mecânica, e sim numa visão de teia. O que é hoje essa qualidade de vida aliada à saúde? Porque no passado, o que era qualidade de vida? Há 200 anos atrás não tinha o trabalho, como nós temos hoje, trepalho, trepalhar, aparelho de tortura, mas as pessoas viviam nos ósseos, outros viviam nas atividades e as pessoas tinham os seus tempos, e hoje não. Hoje os lazeres, o mundo moderno, as megalópolis, as metrópoles levam as pessoas a terem vários surtos e problemas de saúde que no passado não existiam. O mundo moderno, o mundo do século XXI, que você tem falado muito aí, ele tem uma característica importante, que é o surgimento da espiritualidade aqui, pelo menos aqui em nosso meio. É verdade. Não a nível oriental, mas em nosso meio. E acho que isso é muito importante, porque hoje a gente falar em qualidade de vida é muito complicado, Zé. Terrivelmente complicado, tendo em vista o que a gente encontra por aí. Você sai em casa, você já tem problemas com o trânsito, já tem problema com o ar que respira, você tem problema com estresse, ansiedade. A alimentação onde você vai é uma alimentação ruim, que causa uma série de problemas na nossa saúde. Então falar em qualidade de vida é bastante complicado. Então, o mínimo de informação que a gente possa dar para as pessoas se torna importante, porque eles já não têm essa informação, e aí quando saem e viajam, principalmente quando viajam, vão a algum local quando ele não tem muito acesso a essa alimentação mais simples, nós ficamos ligados à alimentação industrializada. Se eu reduzisse 50%, isso foi provado e mostrado, que ao se reduzir 50%, então tirar 50% de consumir produtos industrializados, nos laboratórios diminuiria a sua renda em 40%. E o laboratório faz o quê? Remédio, medicamento, para controlar a doença. Então precisamos ter atenção para ter uma boa qualidade de vida hoje, a começar, que eu digo sempre, a começar com o sono. Sono é uma coisa importantíssima. Hoje, normalmente as pessoas nós temos, né? Não tem ligação, ninguém liga para o sono. Você vai estar com a televisão ligada, vai dormir. Até aquele LEDzinho pequenininho que está ligado lá, o stand-by, tem que ser desligado. Você tem que dormir como a gente dormia antigamente, no escuro. Fechar tudo, tirar o celular da cabeceira da cama, que é muito importante, coloque longe. Tirar até o telefone sem fio, deve ser colocado longe da cama. Interfere, a radiação interfere. Então começamos com o sono, a gente tem que ter uma boa qualidade de sono, porque é no sono a gente já sabe que é o reparo dos nossos genes. Hoje já está identificado o gene, deve ter o nome, o P53, que é o grande reparador das bases. E nós, depois do projeto Genoma de 2003 para cá, começamos a entender realmente, e ter uma outra medicina, que é sempre falado, né, medicina pré-genômica, pós-genômica. Estamos na era pós-genômica. E temos que trabalhar com esse pensamento de que o gene é que realmente é o grande acionador de tudo. Qualquer emoção minha, qualquer movimento tem um gene participando. E se você controla suas emoções e controla esse gene, você vai ter uma boa qualidade de vida. E os alimentos, nós sabemos que eles atuam diretamente no seu gene. Você vê que uma abelha, a abelha rainha, ela vive muitos anos, 6 anos, enquanto a operária, que tem o mesmo genoma, vive 4, 6 semanas, só porque a alimentação é diferente. Outro exemplo que a natureza deixa para a gente é o da borboleta,
com a lagarta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o mesmo genótipo, coisas diferentes, de repente aquela lagarta se forma um casulo e sai uma borboleta. Claro. Quer dizer, o meio é que está influenciando, não o gene. Isso é muito bom, porque a gente sabe que nós não somos mais reféns da nossa genética. Então isso para a qualidade de vida da gente é importante, porque nós temos uma coisa que não, se o pai teve, a mãe teve um câncer de mama, a avó teve câncer de mama, a filha vai ter câncer de mama se quiser. Se ela está na mesma linha, continuar com a mesma situação de vida, porque aquela família... Então, o senhor acha que a hereditariedade é alimentar e os hábitos errôneos, mais do que a parte genética. A parte genética... É importante, mas não determina o nosso futuro. É isso que é importante. Interessante isso. Isso tem até um grande cientista de Harvard, que ele foi para o YouTube. O senhor falou-me isso no dia que eu estava, eu nem sabia. No dia que eu fui fazer aquela palestra lá, o senhor me questionou-me, e aí eu disse, não. Aí eu comecei a pesquisar, inclusive recomendei alguns livros, certo, com os objetivos de conhecer isso, porque para mim era altamente novo, né? Como está sendo agora. Então, para você ter qualidade de vida, você tem que começar primeiro com o sono, depois com a alimentação, né? Com a alimentação, com exercício físico. E aí, como médico do esporte, a gente sabe muito bem, você que é professor de educação física, sabe muito bem, conhece bem essa área, sabe o quanto é importante o professor de educação física hoje na vida e na sociedade. É muito importante. É o movimento, a vida é movimento. Né? Vida não é parar, não é nada estático, vida é movimento. Então temos que ter movimento, desde a época do nascimento até o tempo de vida que der. Você tem que Agora, fazer movimento. Uma coisa, doutor Espanha, uma coisa interessante é que o senhor fez uma formação bem eclética, adentrou principalmente Tentil, MTC, Medicina Tradicional Chinesa. O senhor acha que o grande problema da sociedade hoje é o ato profilático? Exatamente o ato de evitar, porque o senhor falou na atividade física. E é sabido que a atividade física, ela bem conduzida, ela irá proporcionar ao indivíduo a probabilidade muito a menor de ter determinadas doenças, somente doenças cardiovasculares, né? Você falou muito bem, né? Hoje não tem, prevenção é o mais importante, né? Hoje você teria que ter uma ação preventiva para evitar que a moléstia apareça. O que adianta tratar? Não adianta tratar. Prever é melhor que curar. Isso já é uma coisa muito conhecida, né? E da época do Hipócrates, que teve um pensamento para a medicina que nós esquecemos. Seguimos mais o Galeno depois, porque o Galeno era médico do imperador, médico daqueles cônsules ali, que queriam resolver um problema do dia para a noite. Era um médico político, porque o indivíduo não podia morrer, porque se morresse, perdia o poder. E ele não podia esperar uma semana fazendo tratamentozinho, né? Claro. Esperando para fazer tratamentozinho com alimento, não sei o que. Ele queria resolver o problema daquele. O cara morre, ele perdeu o poder. E aí ele dominou por muito tempo, né? Mas hoje nós temos já esse pensamento de que é preciso uma ação preventiva. Profilática. Doença está aí, doença prevenção. É curável. As doenças são curáveis. Não é um karma que você recebeu, um castigo dos céus, para dizer que tem aquela doença. Não, a doença foi fabricada. O Laí Ribeiro fala sempre no terreno biológico. Se você tem um terreno biológico, se você está bem, no organismo saudável, ele diz, não há doença. A doença não pega. A coisa interessante que você falou, doutor, é que nós, em verdade, gastamos muito, talvez exista aí um interesse político, no ato de tentar curar. E às vezes o contentar é um incurável, porque nós não prevenimos. E se nós prevenirmos, né, nós teríamos condições. E exatamente fazendo analogia a Galeno, existe o interesse do governo de fazer uma parte, digamos assim, rápida, em doses alopáticas e não doses homeopáticas, porque precisa mostrar serviço à sociedade. Eu estava vendo um congresso de massoterapia, no qual eu fui um dos palestrantes, não me lembro, mas um médico conceituado, doutor da Universidade Federal. Ele disse-nos, se nós apresentarmos pesquisa no Tahiti, no Ticum, né, e na acupuntura, com seus resultados, e apresentar ao governo respostas de
equilíbrio econômico, que a economia define a cultura define a moral define o poder, que vai determinar menor custo à sociedade, nós teríamos resultados. Infelizmente, ainda nós estamos engateando, né, nessa nova visão, principalmente nessa visão holística, nessa visão global de que o homem é um todo. Agora, diga-me uma coisa. O senhor acha que a sociedade, é uma pergunta capciosa, né? O senhor acha que essa sociedade nossa, ela tende a evoluir ou evoluir? Porque quando o senhor falou do karma, naquela roda de Sansara, né? Tal, né? E o karma tem o Dharma. O Dharma são as leis. A lei do universo e a lei do corpo humano e da mente não perdoam. Né? E nós podemos moldá-lo. Acha que para mudar esse conceito da sociedade é preciso educação e interesse da sociedade e daquelas pessoas que estão no poder para poder direcionar as pessoas para tal? Sim, como um todo tem que haver, sim. Porque do jeito que está, nós estamos caminhando com um destino meio sofrível aí na frente, que a gente não sabe o que estresse, tudo isso é curável, é recuperável, digamos assim, é controlável. Em 1920 você não tinha, você procurava nos Estados Unidos, você não encontrava infarto. Hoje o infarto é a primeira causa de mortalidade no mundo. Hoje já temos diabetes com criança. Diabetes em criança. Hoje você tem até um novo tipo, uma nova doença com pessoas com menos de 20 anos. Um novo tipo, uma nova doença que está surgindo, que é a diabesidade. É o diabetes acompanhado com obesidade. E o que a gente tem assistido aí é uma coisa complicada para se... Nos Estados Unidos, praticamente, você tem lá mais da metade da população lá com sobrepeso e obesidade dando, né, lá na alta lá. Agora, como é que vai mudar um lugar daquele onde ele tem o quê? Ele tem a riqueza maior lá na alimentação, ele tem que vender alimento. Ele tem que vender entretenimento. Os hambúrgueres, os hot dogs da vida. Vende armas, vende entretenimento, o cinema, vende alimentação. Então, para mexer na alimentação, a economia vai sofrer muito. Então, mas de qualquer jeito, quem está sofrendo mais? A população com a doença. Você vê que os Estados Unidos é um país que, em termos de qualidade de vida, em 1906, ele estava lá no topo, era o primeiro. Hoje está lá embaixo. Faz uma reunião a cada 5 anos dos 100 maiores países desenvolvidos em qualidade de vida. Hoje ele está lá embaixo, lá nos 90 está lá. Entendeu? E, no entanto, em 1906 ele era o primeiro. E você tem lá o infarto. Em 1927 surgiu o primeiro. O Dr. Paul Dudley White, que é um cardiologista de Harvard, ele foi para a Europa e fez um curso lá de cardiologia, e lá ele comprou um eletrocardiógrafo que foi idealizado pelo Beethoven já naquele tempo ali. E ele trouxe esse aparelho para os Estados Unidos. Um aparelho caríssimo, que dava uma sala enorme. Diziam que ele tinha comprado um elefante branco. Caiu uma sala. Hoje ele é uma placa de computador. Cabe na mão da gente. E aí ele conseguiu identificar, depois de 7 anos de pesquisa, ele conseguiu identificar o primeiro. Hoje ele consegue 7 minutos. Aí quando ele chegou em 1930, 3 mil infartados. Em 1960, 600 mil. Hoje tem 800 mil. Onde é que está a prevenção disso aí? E a gente sabe que com alimentação, com exercício e com a educação, no método de dormir, controle do estresse, você conseguiria eliminar essa doença, assim como a Finlândia fez isso. Eu cansei de dar aula há uns tempos atrás, que é onde a Finlândia era o principal país, estava lá em cima, no topo da relação, onde de maior prevalência em doença cardiovascular. Depois de uma política de saúde, não de medicamentos, pode-se dizer, não foi medicamento que resolveu, política pública, política de saúde, alimentação, exercício, educação da população. Hoje é um dos países que está lá junto com o Japão, lá embaixo, na estatística de doença cardiovascular. E nós estamos encabeçando a lista, assim como a China, a Índia também, que infelizmente, né, também está pegando. Antigamente você olhava uma rua de Xangai, você só via bicicleta e casa de chá. Hoje tem um Mac lá na frente. Você olha lá, tem lá, o chinês vai fazer encontro hoje no Mac, não é mais na casa de chá. Isso fica complicado para você ter uma boa qualidade de vida se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você não tem uma orientação dietética.
para você saber o que você tem que fazer, né? Você vai, por exemplo, você vai tomar um leite, que é uma coisa já fabricada pela indústria, ou fazer um alimento normal. Você pode ter um leite da amêndoa, que é simples, bota a amêndoa de molho num copo, mais 3 copos de água, bate, você tem um leite de alta qualidade. Interessante isso. Interessantíssimo. Não, eu acho que poucas pessoas, eu mesmo não sabia Você disso. tem um leite de boa qualidade. Você tem o coco, que é um leite maravilhoso, que dá um óleo muito bom, um óleo que não engorda. Você diz, mas é gordura saturada. É uma saturada, mas são triglicerídeos de cadeia média. Serve como energético, não engorda. Não tem essa relação com engordar. E você prefere dar R$4 ou mais até num refrigerante do que tomar água de coco, hoje em dia. Agora, é uma coisa interessante que o doutor Espanha falou aí. Hoje o mundo vive 3 tipos de humanismo. Ou melhor, nós podemos enumerá-los da seguinte maneira. Humanismo socialista, né? Porque o Estado vai se pegar para si todo o status quo econômico, financeiro e o domínio do povo. Né? Marx dizia que o socialismo, ele por sua vez, ele seria a primeira etapa para evitar que a burguesia voltasse ao poder. E no segundo momento, ter-se-ia o comunismo, igualdade. O Mikhail Bakunin, Podol e os outros anarquistas disseram que não, que o Estado tinha que ser eliminado. Então nós temos hoje uma visão social humanista, porque os socialistas dizem que é humanismo, né? Em segundo momento, nós temos a visão do liberal, ou capitalista, o qual foi desenvolvida por Adam Smith e John Locke, e por sua vez alicerçou-se na visão liberal, neoliberal, de que o Estado, por sua vez, ele permitiria que as empresas produzissem o capital. E tem outro, terceiro, que existe, mas eu não sou a favor, que é a concepção da eugenia. Porque durante a visão de Hitler e também a visão americana do início do século, era matar a gente exatamente para evitar que essas pessoas prejudicassem a outros. Nessa visão que o senhor fez aí de uma abordagem humanística social, nós estamos a viver a visão neoliberal e liberal, no qual não há interesse do Estado, aqui eu não estou dando juízo de valores, certo? Mas há interesse na livre iniciativa do capital, com venda de medicamentos e outras coisas, para exatamente dar um retorno ao Estado pecuniário. O americano é engraçado. Quando as três do direito natural liberal, primeiro a vida, depois a liberdade, depois a propriedade. Thomas Jefferson, como era dono de escravo, disse que o terceiro não é a propriedade, é a liberdade. E o americano, por sua vez, que é um espelho para muitos, ele deixa a coisa acontecer porque o capital, não é, está gerando. O senhor acha que se houvesse a participação do Estado, ele dando uma visão de educação e postura ética à sociedade, essa qualidade de vida mudaria e nós teríamos o status quo da sociedade diferenciado? Por exemplo, se nós colocássemos a acupuntura, Qigong, fizéssemos médico dos pés descalços que Mao Zedong fez, né? Que profilático e realmente trazer o ser humano a estar numa visão panteísta, xamânica, de estar vivendo com a natureza. Seria o ideal para evitar-se esse futuro caos megalômico? Quando falando no Mao Tse Tung, quando ele viu que não tinha xarope para todo mundo, né, que é muita gente, ele teve que voltar à origem. Não, peraí, vamos fazer os pés descalços aqui para ajudar. Mas sim, com certeza, a gente precisávamos de um líder nisso aí, alguém para entrar. E teria que ser a máquina estatal, porque eu acho que só pela sociedade, sem ter uma liderança vindo lá do Ministério da Saúde, claro, direto, essa não, como Mao, porque Mao, disse o Yin Yang que o Mao foi o bom da China, mas Mao lascou meio. Não, tinha que ser menos, tinha que ser não tão radical como o Mao. Mas hoje já tem, você vê que hoje já tem mesmo no próprio Estados Unidos, própria Inglaterra, nos lugares já tem mais desenvolvidas, tem já um grande percentual de pessoas que procuram as alternativas, ou complementares, que eu acho que é o mais correto, dizer que tem uma coisa complementa a outra. E falar que é
alternativa, também não acho. Eu acho que você tem uma medicina que complementa. Você tem a sua medicina que complementar com a outra. Isso nos ajuda muito e vai nos ajudar. E falando aqui, já que o tema é esse, o que eu acho é o seguinte, que a mente nossa é que está por trás de tudo isso aí. Se você tem uma mente bem equilibrada, se você consegue ter, mesmo com alimentação, mas tendo uma mente também, você tem sua saúde, que ela volta para você. E a gente vê isso porque quando você falou lá no efeito placebo, nocebo, essa coisa, nós temos esse poder de cura dentro, precisa ser ativado. E ele pode ser, para ser ativado, ele precisa de, vamos dizer, eu sempre digo que um circo. Então, antes eu achava estranho quando, por exemplo, se você me dissesse que ia numa tribo e ia lá para um pajé fazer uma oração para você, e você estava com um problema, eu ia achar aquilo um absurdo. Principalmente ao olhar que o pajé usando cachimbo, charuto, não sei o quê, quanto mais circo, eu achava complicado. Hoje eu acho que quanto mais circo, melhor. Porque isso você já entra ali, pronto, para receber aquilo ali. E o próprio médico faz o circo também, quando ele bota o certificadinho dele na parede, que você entra no consultório, está lá, professor disso, professor daquilo, conversa, curso aquilo. Aquilo ali é um circo. No espiritismo, como você tem lá roupa branca e tal, mas isso é importante para a nossa mente. Tem um caso interessante que aconteceu acho que não sei se Nova Zelândia ou Austrália. Tinha um médico que era amigo do Claude Bernard, que era um grande médico na época, criador da homeostasia e tal, famoso na França. E ele fazia muita correspondência. E um servente dele lá, que era de uma tribo, acabou entrando para a religião católica. E aí foi chamado pelo pajé dele e disse: você não devia fazer isso, você não pode fazer isso, você nos traiu, você morrerá, você vai morrer em poucos dias. E aí o rapaz entrou num processo de autossugestão, foi ficando, e o colega sem saber o que fazer, ele está bem, não tem nenhuma pressão boa, tudo bem, não tem porquê, no entanto está aqui e vai acabar morrendo. Aí fez uma cartinha para o amigo dele aí da França, para ver o que ele ia dizer. Sabe o que ele falou? Procura o pajé, diga a ele que se ele não reverter o problema, você levará para as autoridades e vai processá-lo. Aí foi o que ele fez. Em vez de arranjar medicamento, né, já que vinha aqui do Ocidente, mandado um bocado de remédio para lá, não. Ele foi lá, falou com o pajé, ele reverteu o processo, em 3 dias o cara estava bem. Ele absorveu aquilo e disse: se ele disse que eu tenho que morrer, eu vou ter que morrer. Autossugestão. Então isso a gente precisa reverter e usar isso para nosso favor. E aí as técnicas de acupuntura, as técnicas de modo geral, né, qualquer uma dessas curas, tanto faz o reiki, magnify healing, como xamanismo, meditação, tudo isso, o mais importante é a mente. Eu sempre digo que na acupuntura o ponto está na sua mente. Se eu boto um ponto aqui, eu digo para você: estou lhe tratando sua dor de cabeça aqui. G4. Se você confia em mim e está ali disposto, você vai ter um resultado bom a partir disso aí. Conversar com gente diferente é diferente. O homem é o mestre, né? O mestre dos mestres. Machado de Assis dizia que o que importa não é a história, é o mito. O mito, o rito e o ritual. E ele mostrou-nos aqui a importância de todo um ritual, a importância de ser e, ao mesmo tempo, absorver. Eu lembro que um dia eu estava na faculdade 2 de julho, eu fui um dos primeiros coordenadores de lá. E aí uma pessoa era advogada. Aí ela foi a supervisionar um grupo de alunos, e aí uma pessoa pegou, chamou o aluno de doutor. E aí ele disse que não era o doutor, a pessoa foi embora. Aí essa pessoa levantou-se, o supervisor, e disse: jamais diga isso. Toda vez que você receber um aluno, obrigue-o a chamar de senhor e de doutor. E de roupa esteja sempre de terno. Porque o status quo e a concepção do mito está nisso. Se você eliminar isso, você deixará de ser e sê-lo o que você sempre quer que é. Um bom advogado, um bom ser humano, e vai perdê-lo de vista.
Então ele deu-nos aqui uma aula e mostrou-nos de forma analógica como é importante você sentir o ser humano para tê-lo acoplado no caminho do coração. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Na química, na biologia, veremos que as pessoas tinham uma visão bem lato sensu, bem larga dos conhecimentos. E um exemplo dessa volta, né, dessa visão da paideia grega, que era a multiplicidade de visões de educação. A educação é a transmissão de informações historicamente adquiridas, mas é necessário, como dizia Soren Kierkegaard, além da estética da educação, ter-se a espiritualidade. O século XXI possibilitou-nos uma volta às visões Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte. O mundo moderno, o pós-moderno, o contemporâneo, ele tem determinadas características. É a volta da multiplicidade da visão, dos conhecimentos, como era no passado. Porque se nós adentrarmos na física, psicobioespirituais, e um exemplo disso é o doutor Raimundo Espanha mesmo, Espanha com H. É engraçado que eu perguntei aqui em off a ele, porque esse nome, ele ainda frisou que a Espanha é com H. Ele é autor de 3 livros clássicos na área médica. Eu não os li, mas eu os vi. E uma pessoa para escrever aqueles livros ali tem que ter muito conhecimento. Olha eles aqui, né? Medida e avaliação para o esporte e a saúde. Mostram que ele conhece cinesiologia,